Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de 2026 do Portal Crânio, o maior portal de ensino em cabeça e pescoço do Brasil, onde a gente reúne os maiores especialistas em cabeça e pescoço do Brasil e do exterior, trazendo aulas mensais com atualizações para vocês e cursos também com os maiores especialistas, aprofundando ou trazendo os princípios fundamentais de determinadas áreas, dentro da área de cabeça e pescoço, ou como algumas pessoas gostam de chamar, cérvico-crânio-mandibular ou orofacial. Eu não gosto muito do termo orofacial no nosso caso aqui, porque expande, é muito mais do que orofacial. Então, eu gosto do termo cabeça e pescoço. Aqui vocês encontram aulas e cursos sobre zumbido, tontura, cefaleia, reabilitação oculomotora, DTM, cervical, paralisia facial, cirurgia ortognática e tudo que envolve cabeça e pescoço. Hoje, atualmente, nós temos mais de 30 cursos disponíveis na plataforma e mais de 170 aulas disponíveis para vocês com atualizações. Bom, e hoje começa, como eu falei, a primeira aula de 2026 e eu estou inaugurando 2026. E eu achei esse tema muito, não só interessante, mas é um tema que faz sentido a gente começar o ano de 2026. Nós vamos falar de cefaleia, a minha área de especialidade, mas ao invés de falar de uma cefaleia específica, falar de um tratamento específico, por que não falar de onde tudo começa, que é a ficha de avaliação de uma dor de cabeça, seja ela qual for. Então eu vou abrir aqui para vocês o que eu pergunto e o que precisa ser perguntado para o seu paciente. O que precisa conter uma ficha de avaliação de dor de cabeça. Especificamente de dor de cabeça. E não se tem perguntas sobre dor de cabeça, mas uma ficha de avaliação específica, exclusivamente sobre dor de cabeça. Ok? Fiquem à vontade para copiar, né? Ah, gostei disso que ele perguntou, vou colocar na minha ficha. Então, sempre alguma coisa aqui vai servir para vocês. E compartilhem também, essa aula está aberta, compartilhem com os amigos. Ó, o Samuel está abrindo lá a ficha de avaliação dele. Compartilhem com os amigos essa aula, compartilhem você que é assinante também, traga o seu amigo para se tornar assinante do maior portal de fisioterapia em cabeça e pescoço. Lembrando que nós não temos só aulas e cursos com fisioterapeutas, mas também médicos, dentistas, todo mundo que está envolvido na área da cabeça e pescoço. Beleza? Então, depois dessa breve apresentação, nós vamos começar com a nossa aula. Então, como deve ser uma ficha de avaliação de cefaleia, tá? Vamos lá, então. Eu só vou abrir aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo passar. Você vai passar para mim aí, Marcelo? Você que sabe. Se você quiser, eu passo aqui também. Eu não consigo passar. É você que está tendo que passar. É porque não está passando. Deixa eu ver. Aí, foi. Passou aí, Marcelo? Passou. Passou. Gente, eu estou falando com o Marcelo. O Marcelo, ele é fisioterapeuta também. O Marcelo Matos é meu amigo, meu irmão de muitos anos e meu sócio aqui. Somos sócios no Portal Crânio, então ele fica aí nos bastidores. Então, se eu sempre falo aí, Marcelo, vocês já sabem que é a cabeça pensante aí por trás de todos os bastidores, de toda a parte técnica aí para vocês. Beleza? Então, deixa eu só diminuir o volume disso aqui. Pronto. E vamos lá. Gente, nós vamos começar com uma frase aqui, que é uma frase bem famosa do Maitland,
que é um dos pais da terapia manual, né, no mundo, a terapia manual ortopédica. Tá? Então, se você, tenho certeza que todo mundo conhece, mas se porventura alguém nunca ouviu falar do Geoff Maitland, ou simplesmente Maitland, procurem aprender correndo sobre o Maitland e sobre suas técnicas manuais, tá? E ele focava muito na importância da avaliação. Então, ele dizia o seguinte: a avaliação é a pedra fundamental do tratamento, sem a qual, ou seja, sem ela, os sucessos e fracassos do teu tratamento perdem todo o valor como aprendizado. O que ele quer dizer? Se você vai fazer um tratamento, e às vezes o teu tratamento dá certo, mas você não fez uma avaliação decente, ou nem mesmo fez uma avaliação, né? Você não sabe o que o cara tinha, você sabe que ele melhorou. Mas por que ele melhorou? Eu não sei. Mas por que você fez aquilo? Você encontrou alguma coisa que relacionava isso na avaliação dele? Que te levou a pensar que era isso? Não, eu vi que tinha aquilo ali e toquei o barco. E se você errar, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Por que será que não deu certo? Ah, eu tentei isso, tentei aquilo, né? Por que eu fracassei com o paciente? Você não avaliou? Ou você fez uma avaliação porca? Como é que vai dar certo? Né? Se você não avalia, você não consegue coletar todos os dados para conseguir estabelecer um diagnóstico, prognóstico, e aí você consegue estabelecer um tratamento, como é que você quer ter sucesso? A chance de você fracassar é muito grande, tá? Então, a avaliação, o teu tratamento começa na avaliação. Parece óbvio isso, mas não é, porque há muitas pessoas que pulam completamente a avaliação ou fazem ali uma avaliaçãozinha meia boca. Isso não pode acontecer, tá? E isso aqui também é muito importante, né? Após a sua avaliação, você como clínico conseguirá responder ao seu paciente. Após uma boa avaliação, né? Você conseguirá responder ao paciente essas perguntas. O que eu quero dizer? O seu paciente vai perguntar isso aqui para você, essas 4 perguntas, vamos dizer assim, e você consegue dar essa resposta para ele. Então, lá, número 1, o paciente pergunta: o que há de errado comigo? O que eu tenho? Você consegue falar, você fez uma boa avaliação. Quanto tempo vai levar? Você consegue aproximar, você consegue dar um tempo aproximado, porque você fez uma boa avaliação, você sabe o que é. Número 3, o que eu posso fazer a respeito? O paciente perguntando. O que eu posso fazer a respeito? Olha, você tem que fazer isso e aquilo, as recomendações que você, como clínico, vai passar. E número 4, o que você, como clínico, pode fazer a respeito? Ou seja, é uma pergunta que você vai fazer para você mesmo, porque o paciente está esperando que você saiba o que você vai fazer. Então, o que você, como clínico, pode fazer a respeito? Bom, a partir de uma boa avaliação que eu fiz, eu consigo ter o meu direcionamento, eu consigo ter um direcionamento de qual caminho eu tenho que seguir. E isso aqui são 4 perguntas elaboradas pelo Louis Gifford, que é um grande estudioso, pesquisador sobre dor crônica, tá? Já faleceu faz vários anos, mas ele é uma grande referência para todo mundo que estuda dor. Qualquer livro de dor crônica vai citar o Louis Gifford, ok? Então, se você consegue responder essas perguntas após a avaliação, beleza, a sua ficha de avaliação tá boa, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui para vocês o que é a minha ficha de avaliação, o que deve conter na ficha de avaliação e o que você deve perguntar para o seu paciente. Algumas coisas vamos passar rapidamente, mas vamos lá. A data, nome, idade, data de nascimento, sexo, telefone, e-mail, endereço, profissão, beleza. Algumas coisas aqui a gente tem que perguntar, obviamente, você fala, isso aqui são dados cadastrais, né? Mas algumas coisinhas aqui têm algumas especificidades. A profissão importa? Claro, importa, né? É uma profissão que o paciente fica mais parado, mais sentado, é uma que exige mais atenção, que trabalha o dia inteiro com celular ou computador, é uma profissão mais braçal, que exige muito mais do corpo, ele tem condição de exigir do corpo como ele está exigindo, ou ele mudou de emprego, ele fez uma transição de carreira, isso faz muito sentido. Então, o paciente, ele trabalhava de Uber,
E, de repente, ele agora está trabalhando numa loja, ele trabalha agora muito tempo em pé, ou ele tem que ficar carregando coisa, ele é repositor. Esses dias mesmo, eu estou atendendo uma paciente que me procurou e ela eu esqueci o nome da profissão agora, mas ela trabalha dentro do supermercado ali, promotora. Ela é promotora de vendas dentro do supermercado. Então ela tem uma profissão ali que também se mexe muito o dia inteiro em pé, né? Então às vezes o paciente fez uma transição de carreira e aí mudou tudo, ou de uma profissão muito ativa e agora virou uma profissão muito menos ativa, ou o contrário, tá bom? O paciente tem lazer? Lazer é fundamental, qualquer tipo de lazer. Isso faz total diferença você perguntar. O senhor tem algum hobby, algum lazer? Se o paciente não tem, ponto negativo. Porque o lazer, falo que também é analgésico, tá? Estado civil, casado, solteiro, tá? O paciente às vezes está divorciado, recém-divorciado, isso está pesando muito na condição dele. Tem filhos. Às vezes o paciente fala assim, não tenho, mas sempre quis ter e não consegui. Faz um asterisco aí, tá bom? Como é que essa pessoa chegou até você? Foi indicação? Isso aqui está dentro da ficha, mas você pode pedir para sua secretária perguntar, tá? Mas eu coloquei aqui para você entender que é importante. Como o senhor me conheceu? Ah, foi fulano de tal. Ah, foi o doutor fulano de tal. Por aí vai, tá? E aí depois você faz um levantamento de da onde está vindo mais pacientes para você. É boca a boca mesmo? Ou é lá na sua secretária que está fazendo um bom trabalho de captação? Tá bom? É tabagista? Né? Sim, não, há quantos anos? Tá? É claro que é uma pergunta delicada, mas você tem que perguntar. Tá bom? Faz uso de bebidas alcoólicas? Tem doenças associadas? Ele tem diabetes, hipertensão, alguma outra condição, tá? Que você pode associar ou não a dor de cabeça dele. O peso, a altura, IMC, né, o índice de massa corpórea, embora seja uma medida mais subjetiva, tá? E aí fica a seu critério se você quiser colocar aqui ou não. Mas peso, altura, vale a pena você colocar, tá? E aí aqui, do lado direito de vocês, tem um body chart, que é uma imagem corporal, tá? Você vai marcar aqui aonde o paciente sente dor, tá? Nossa, mas Samuel, não era só uma cabeça? Se eu trabalho só com dor de cabeça? Pois é. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar um body chart e, digamos assim, um head and neck chart. Você pode colocar uma cabeça grandona, você pode colocar o corpo, porque às vezes o paciente tem dor associada. Às vezes o paciente veio com uma queixa de fibromialgia, e aí ele te fala onde dói. Tá? Pode ser que pode ser que não é. Pode ser que ele tenha uma dor lombar associada, e é um paciente com dor lombar crônica. Isso, a dor lombar crônica já mostra que o paciente tem um sistema nervoso central já com uma alteração da modulação da dor. Esse paciente pode estar em sensibilização central e a dor de cabeça dele pode estar relacionada a isso. Então, a dor lombar crônica acaba sendo um facilitador para o aumento das crises de dor de cabeça. Beleza? E aí o exame subjetivo, que é sempre o perguntar: qual a sua queixa principal? Cefaleia. Tá bom. Aqui você pode colocar quantos anos, né? Mas cefaleia persistente, aqui você coloca do seu jeito. Mas lembrando que QP, né, que é queixa principal, qual é a sua queixa principal? O que mais te incomoda? Ah, ele veio por dor de cabeça. Se é um serviço especializado em dor de cabeça, como é o meu, eu sei que o paciente vem com dor de cabeça. Mas você pode colocar já algumas características aí. E aí, né, a história. Você vai começar a descrever de forma narrativa, né? O paciente relata cefaleia há 10 anos após o seu casamento ter terminado, ou
paciente relata cefaleia há cerca de 10 anos, mas sem motivo aparente, ou o paciente relata cefaleia desde a adolescência, por volta dos 11, 12 anos de idade. Essa cefaleia tem se intensificado a partir dos 20 anos de idade. O paciente relata que essa cefaleia ela tem já está com uma característica persistente, mas aqui, vocês vão ver daqui para frente que a história da moléstia atual, você pode colocar uma narrativa, mas a partir daqui, eu fiz de uma forma que facilita para você escrever. As perguntas estão muito mais objetivas, então fica muito mais fácil. Então não precisa o HMA? Precisa ainda. Porque você vai colocar algumas coisas aqui da forma que o paciente está te descrevendo, tá? Da outra parte é mais objetivo. Então, às vezes, na HMA vão ter informações que daqui para frente não terão, porque é mais papum, tá? É mais preto no branco, direto, sim e não, tá? HMA é uma história, tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, ó. Tratamentos anteriores. Ele já chegou a fazer tratamento com ou sem sucesso? Isso faz muita diferença. Ele já ficou internado, já fez alguma cirurgia, tá? E quando foi? É claro, o paciente fala assim, eu fiz uma cirurgia de retirada de útero. Primeira coisa que me vem na cabeça. Eu fiz uma cirurgia para retirada de vesícula biliar, tá? Não necessariamente isso vai ter relação, mas é importante porque isso aqui é o histórico médico do paciente. Tá? É a história clínica do paciente, tá? Mas às vezes o paciente fez uma cirurgia plástica. Ele fez um lifting facial. Desde então a cefaleia dele piorou. Opa, vamos investigar isso aqui. Por que será? O paciente fez um implante capilar. Olha só, tá? Já sofreu algum acidente? Porque esse trauma pode ter relação ou não. Já teve fratura? Eu já fraturei a maxila. Opa, posso ter mudado a biomecânica local, dependendo como foi trabalhado, como foi reabilitado. Tem histórico de câncer, tá? Alguns cânceres, eles podem gerar metástase cerebral ou não. Eles podem, ou câncer de cabeça e pescoço. Isso aqui é um capítulo à parte, tá? Que eu acho que vale a pena você também estudar. Não é o meu dia a dia. Os pacientes não fazem reabilitação de cabeça e pescoço, câncer de cabeça e pescoço comigo, tá? Mas se você quer trabalhar com isso também, você tem que estudar a fundo isso. Mas aqui o que interessa, ele tem histórico de câncer, tá? Tem histórico de câncer de mama, ele tem histórico de melanoma, ele tem um histórico de algum outro câncer. É importante você estudar, ver se esse câncer ele está em remissão, esse câncer ele está curado, tem mais alguém na família que tem, para a gente estabelecer se há ou não alguma relação. Já atendi pacientes com câncer de mama e esse paciente começou a se queixar também de cefaleia, uma certa confusão mental e era metástase cerebral. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sono. Como é o sono desse paciente? Tá? É um sono bem regulado? Então, estude muito sobre sono. Aqui a ideia não é ensinar sobre cada coisa. É ensinar o que você deve perguntar. Esse paciente dorme bem? Quantas horas por dia? Então, você tem que perguntar da questão qualitativa e quantitativa. Tá? Então, estude sobre sono, porque isso aqui influencia diretamente. Quanto pior o seu sono, maior a sua dor, maior a persistência da dor. Não adianta. Tá bom? Ele tem alguma alergia? Alergia medicamentosa? Ou algum outro tipo de alergia? Ele toma medicação prescrita ou não? Quais? Você não precisa colocar quantos miligramas, mas você precisa colocar se ele toma ou não e quais medicações.
tá? E se é prescrita ou não. Porque, às vezes, ele está fazendo abuso de analgésico. E o que é o abuso de analgésico? É o paciente que precisa tomar, que ele usa medicação mais de 2 dias por semana. Na média, mais de 2 dias por semana. Tá? Vai dar aí, né? A gente faz, isso depende muito do tipo de medicação, se está combinado ou não, mas vai dar 8, 10 dias de uso de medicamento por mês. Nossa, é tão pouco, hein, Samuel? Mas, pois é. Parece pouco, mas não é. Então, aqui você já começa a matar muita coisa. Isso, o paciente está usando 15, 20 dias de medicação no mês. Pronto, você já estabeleceu que esse paciente faz abuso de analgésico. Ele aqui já tem uma cefaleia secundária. Você não sabe a primária, mas ele tem uma cefaleia secundária, que é cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Ponto. Tá? Agora sim, presta atenção. Papel e caneta aí. Tá? Características da cefaleia. A localização. Ela é occipital, ela é temporal, ela é parietal, ela é frontal, ela é frontotemporal. Tá? Qual a localização dela? Ela é no vértice, tem uma cefaleia que chama cefaleia numular. Tá? É uma bolinha aqui em cima. O paciente, às vezes, ele queixa que é um lugarzinho só. É uma cefaleia primária que não tem uma causa específica. Estranho, né? Chama cefaleia numular. Qual a localização dessa cefaleia? Você precisa colocar. Tá? Intensidade, você pode usar a escala visual analógica, você pode utilizar o que você quiser. Eu gosto de usar 0 a 3. Acabou. 0, 1, 2, 3. 0 sem dor, 1, uma dor pequena, uma dor média, e 3, uma dor forte. Simples, facilita a vida do seu paciente e a sua. Frequência, quantos dias por mês ele tem dor? Ele tem 15, 16, uma média de 10 dias por mês. Quando vem a dor, quanto tempo demora para passar em horas? Tá? Ah, demora 2 dias, então 48 horas. Você pode colocar entre parênteses, 2 dias em média. Tá? Isso aqui é um parâmetro até para você saber se o paciente está melhorando ou não. Quantas crises? Né? Quanto tempo demora uma crise? Ou seja, eu comecei com dor na segunda, terça, quarta que ela foi passar. Aí passou. Então, isso aí é uma crise. É uma crise. Mas se você quiser facilitar a sua vida, usa frequência, duração. Tá? Quantos dias de dor ele tem por mês? Porque frequência de crise é diferente de frequência de dor, de dias de dor. Tá? Isso pode confundir. Quer facilitar? Frequência, dias por mês. Tá? Quando foi a primeira crise de dor de cabeça? Ah, Samuel, como que eu vou lembrar? Às vezes o paciente lembra. Ó, eu não lembro a primeira, né, Samuel? Obviamente, pode ter sido criança, mas uma que me marcou foi quando eu tinha 10, 12 anos. Minha mãe me levou no hospital, tá? Vamos lá. Agora as características da dor. Ela é pulsátil? Sim ou não? Se sim, te leva a pensar numa enxaqueca. Ela é constante, né? Ou seja, ela não passa. Difícil isso acontecer, tá? É mais comum ela ser intermitente. Intermitente, ela vai e volta. Mas às vezes o paciente fala assim, quando vem a crise é constante. Coloca um asterisco ali, ó. Constante em crise. Então, enquanto está a crise, a dor não passa. Mas pode ser que o paciente está vindo para você, uma vez veio, uma paciente falou, estou há 18 dias com dor de cabeça, entre leve e forte, há 18 dias. Então, ela é constante. Tem uma sensação de aperto, parece ter uma faixa amarrando, mais tensional. Tem alguma posição de alívio? Sentado, em pé, deitado? Opa, se o paciente fala que tem uma posição de alívio, pode ter uma questão mecânica ou pode ter alguma questão relacionada à pressão licórica. O paciente passou por raquianestesia, o paciente, a paciente estava gestante, teve o bebê, tomou anestesia, fez uma raquianestesia e fez um orifíciozinho, um furozinho ali na meninge, e isso alterou a pressão licórica, então mudança de decúbito pode dar dor, então ela levanta, tem muita dor, deitada ela não tem, tá? Faz muita diferença isso, assim como posição de pior, tá? Tem dor cervical associada, sim ou não, tá? A dor cervical, a senhora lembra se começou antes ou depois da cefaleia? Eu tinha dor de cabeça, agora começou o pescoço. Opa!
processo de sensibilização central. Mas durante a crise, a dor cervical ela surge antes ou depois da cefaleia? Não, começa antes. Não, ela começa depois. Porque às vezes, se ela começa antes, ela pode ser um pródromo, ou seja, um sintoma premonitório. Quer dizer que a dor está vindo, a dor de cabeça está vindo, tá? Não, ela começa depois. Começa a dor de cabeça, depois começa a queimar, doer meu pescoço. Isso faz total diferença. Estão entendendo? Estou dando um exemplo clínico já com aplicação prática. Se ela surge antes, é uma tendência dela ser um sintoma de pródromo. Se ela surge depois, não é pródromo, tá? Começa com a cefaleia, depois vem a cervical. Então, isso está mais relacionado ao aumento da sensibilidade, a sensibilização, que é o que é característico de uma enxaqueca, por exemplo, tá? Ela piora com o movimento do pescoço? Ó, pode ser que tenha alguma questão mecânica estrutural, que te faz pensar numa cefaleia cervicogênica. E para qual direção? Ah, quando eu rodo para a direita e para a esquerda. Não. E se ele tiver dor à rotação direita com restrição de movimento, ih, tem questão estrutural aí. Pode ser uma cervicogênica associada, tá? Tem alguma relação com a alimentação? Ah, olha, Samuel, é batata. Se eu como chocolate, se eu como banana, se eu como amendoim, eu tenho um amigo, não é paciente, mas eu tenho um amigo, homem, enxaquecoso, tem migrânia, e ele não pode comer amendoim, que ataca a dor de cabeça dele. Ele tem uma sensibilidade aos componentes que tem no amendoim. Paçoca mata ele. Olha que interessante, né? Mas lembrar que pode ou não ter relação com a alimentação. Às vezes o paciente com enxaqueca vai falar, não tem nada a ver. O paciente com tensional cervicogênica, é óbvio que não tem nada a ver com alimentação. O paciente com enxaqueca, então, tensional cervicogênica não, mas com enxaqueca, opa, pode ter relação. Pode ter relação, tá? Mas não é a causa, guarda isso. Tem alguma relação com o período menstrual? Nós temos dois tipos de dor de cabeça aqui dentro. Né? Você tem a migrânia puramente menstrual, que é quando ela aparece nos dias da menstruação, ou você tem uma migrânia relacionada à menstruação. Parece que ela piora no período menstrual, mas você tem fora também. Agora, tem pacientes que só têm a enxaqueca, por exemplo, no período menstrual. É mais raro, é menos comum, tá bom? E isso é importante. E por quê? Oscilação de estrogênio. Oscilou o estrogênio, você tem uma predisposição a ter crises, tá bom? Tem algum momento do dia que é melhor ou pior, né? Isso é muito variável, tá? Há pacientes que vão falar assim, de madrugada parece que é pior, a enxaqueca tende a ter uma relação com a madrugada, mas isso também, olha, sinceramente é muito relativo, tá? Mas tem algum momento do dia que é melhor, às vezes é específico. Não, sempre pela manhã é pior. Opa, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo de manhã, ou às vezes o que está acontecendo à noite. Esse paciente está apertando o dente, esse paciente tem um comportamento de bruxismo, esse paciente ele está dormindo muito tarde, ele está se alimentando muito tarde. Entenderam a aplicação prática? Pior após o uso de alguma coisa? Ah, se eu tomo álcool, se eu tomo um suco de uva, se eu tomo um vinho, vinho tinto tem uma relação comprovada a gerar dor, mais dor de cabeça do que o vinho branco, né? Por causa dos flavonoides, né? Que acabam sendo possíveis desencadeadores de uma crise, irritativos. Tem histamina, e a histamina pode ser irritativa e gerar uma crise, tá? O que mais aqui? Piora após uso de, por exemplo, algum alimento, ou ele fala, nossa, Samuel, olha que interessante, se eu uso uma roupa mais colada, me dá dor de cabeça, ou processo de sensibilização central. Descreve aqui. Continuando. O paciente tem foto, fono e osmofobia, ou seja, ele tem sensibilidade aumentada a luz, som e cheiro? Gente, batata. É enxaqueca, difícil não ser. Ele tem zumbido associado? Quanto mais processo de sensibilização, maior a tendência de ter zumbido ou tontura, tá? Independente da cefaleia, tá? Lembrar que o zumbido não vai gerar diretamente cefaleia, tá, gente?
Não tem uma cefaleia secundária a zumbido. O zumbido pode aparecer como um sintoma associado. O zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma de alguma coisa, tá bom? Muito bem. Você tem que entender a causa desse zumbido. Tontura, tá? O paciente pode ter só tontura e não ter cefaleia. Mas se ele tem cefaleia mais tontura, ou ela está relacionada como uma migrânia vestibular, ou esse paciente ele tem dois diagnósticos, que pode acontecer, tá? Ele tem náusea, tá? Muito comum na enxaqueca. Ele tem diplopia, ou seja, visão dupla. Peraí, visão dupla pode estar relacionada a uma aura de enxaqueca, né? Que é aquele sintoma pré-crise de dor, pré-cefaleia propriamente dita, ou esse paciente ele tem alguma outra condição, porque diplopia pode ser uma red flag, pode ser uma bandeira vermelha, tá bom? Tá tendo desmaio recorrente? Gente, nenhuma cefaleia dá desmaio. Nenhuma cefaleia do dia a dia dá desmaio. Você precisa investigar isso. Ele tem uma síndrome vasovagal? Ou não tem nada? Ou não é? Ou ele nunca teve isso e agora começou a ter? Tem que investigar. Tem que investigar. Exame de imagem, tá? Enxaqueca não dá isso não, tá bom? Ah, ele tá nervoso. Peraí. Ah, ele tá estressado. Peraí. Você pode até ter uma crise nervosa, uma crise de pânico, uma situação extremamente estressante. Você pode desmaiar, mas aí foi um episódio. Agora tá tendo desmaio constante. Peraí. Vai investigar, tá bom? Tem algum outro tipo de sintoma visual, tá? Porque pode ser relacionado à enxaqueca ou não. Pode ser que seja um problema ocular, pode ser relacionado à enxaqueca, pode ser uma questão central. Central. Toma cuidado, tá? Tem aura. Se tem aura e ela bate com os critérios de uma aura de enxaqueca, é difícil não ser enxaqueca, tá bom? Ele tem dificuldade para falar, para articular as palavras, para engolir. Nenhuma cefaleia desse tipo de coisa, gente. Isso pode ser uma questão central, neurovascular. Pelo amor de Deus, corre, tá? Sensação de esquecimento ou confusão mental. Gente, cefaleia não... A enxaqueca pode até dar isso, mas não é uma coisa assim absurda. Às vezes a aura pode dar isso, mas não é uma coisa assim que o paciente fala. Ele não tem ideia onde ele está. Ele começa a esquecer o nome das pessoas próximas. Investiga. Ah, quer dizer que é câncer? Não. Pode ser alguma questão neurovascular. Pode ser uma degeneração, dependendo da idade, tá? Uma neurodegeneração, tá bom? Tem febre. Febre não combina com cefaleia. Se é febre mais cefaleia, é infecção, tá bom? Dengue, por exemplo, tá? Perda de peso recente, red flag, tá? Investiga isso. Sensação de fadiga ou prostração, red flag. O paciente pode estar com uma anemia, tá? Tem dor noturna, isso é um pouco subjetivo. A dor noturna dele, ele não tem nenhuma red flag, mas ele tem dor noturna. A minha cefaleia acaba sendo mais de noite, durante a madrugada, tudo bem. Mas às vezes ele tem uma dor noturna inespecífica. Ele começa a ter dor no corpo inteiro. Investiga isso aí. Ele tem alguma parestesia, ou sensação de formigamento, ou mesmo uma disestesia. Ele fala, é uma sensação alterada na minha mão, mas eu não sei o que é. Tá bom? Cefaleias comuns não dão isso. Tem queixa ao tossir. Tem uma cefaleia que chama cefaleia relacionada à tosse. Né? Então, o paciente, ou tem cefaleias relacionadas ao esforço físico, por fazer força, tá? Fazer força, como espirrar, ir ao banheiro, tá? Tossir. A gente precisa investigar, porque pode ser alguma red flag aí, tá bom? Alteração de pressão. A gente precisa investigar isso aí melhor, tá? As cefaleias do dia a dia não dão isso aí, não. A não ser que, vamos lá, o paciente está em crise, ele tosse, ai, minha cabeça. Óbvio, né? Óbvio. Tá bom? Mas se o paciente tem queixa ao tossir, espirrar ou ir ao banheiro, eu tô bem, mas se eu vou ao banheiro me dá dor. Eu tô bem, mas se eu espirro dói minha cabeça. Peraí. Vai investigar isso com mais calma.
Tem histórico familiar de cefaleia? Se tem histórico familiar de cefaleia, a minha mãe tem, a minha irmã tem, isso está me cheirando enxaqueca. Bom, aqui os questionários. Procurem esses questionários caso vocês queiram, tá bom? Midas, que é para migrânia, o ID migrânia, ou ID, que é para migrânia, o HIT6, que são 6 perguntas para saber sobre dor de cabeça de uma forma geral, não é de uma específica, o NDI, que é para cervical, aí vem CSI, tampa, PCS, checklist alodínia, tudo relacionado a processo de sensibilização central, ou yellow flags. Então, o paciente tem catastrofização, ou o paciente tem alodínia, ou o paciente tem hipervigilância, tá? Todos esses questionários são muito interessantes para você, se você querer usar. Usa-se muito na pesquisa, tá? Mas é aquilo. Gasta-se tempo, usa como parâmetro de melhora, mas gasta-se tempo, você tem que tomar cuidado, tá? Então, ele pode preencher lá na recepção, ou ele pode preencher com você, mas se você for, por exemplo, você pegou um paciente com migrânia, aí você vai fazer o MIDAS, aí você vai fazer o NDI, que é para cervical, aí você vai fazer o de alodínia, aí já foi mais de 20 minutos, meia hora. Então, se a sua avaliação é de 2 horas, meia hora talvez você vá comer nisso aí, tá bom? E as perguntas, como ele é traduzido, vou falar a verdade para vocês. Alguns pacientes não entendem o que está sendo perguntado ali. E você, como clínico, você também não pode mudar muito a palavra do que está escrito ali na pergunta, porque se pode mudar o conceito da pergunta, o sentido da pergunta. Olha que problema, né? Então, para usar na prática clínica, você tem os pontos bons, mas você tem os pontos ruins. Os próprios estudiosos de dor falam, cria, às vezes, algumas perguntas que você julga importante, tá? Mais relacionado, por exemplo, a um processo de hipervigilância, a um processo de catastrofização, por exemplo, tá? Fica a seu critério, tá? Exames complementares, tá? Ele trouxe raio-x, tomografia, ressonância magnética, eletroneuromiografia, qualquer coisa relacionada a isso, exames de sangue, tá? Qual é o laudo? Interessa ou não? Lembrando que as cefaleias do dia a dia, enxaqueca, tensional, cervicogênica, todas elas são diagnosticadas clinicamente, sem necessidade de exame de imagem. Quando que o neuro, por exemplo, pede um exame de imagem? Tem neuro que fala assim, o quê? Eu não vou arriscar nada, não. Já pede. Agora, tem neuro que, especialista, o especialista em cefaleia, o cefaleatra, ele olha e fala assim, tem alguma coisa que não está batendo. Ó, eu vou pedir uma ressonância magnética para a gente tirar uma dúvida. Entendeu? Então, crianças pode acabar pedindo mais, são aquele público especial, né? Perfil especial de paciente. Crianças, idosos, tá? Gestantes, você não vai pedir exame de imagem, porque quanto menos exame de imagem, melhor, a não ser que seja extremamente necessário, tá? Porque é radiação, tá? E radiação você pode levar a malformações, tá? Então, a gestante não pode ficar tomando radiação, raio-x, tomografia, por exemplo, tá bom? E aí vem para o exame objetivo. Você pega a pressão arterial do seu paciente? Eu duvido que todo mundo que está assistindo aqui e vai assistir depois pega a pressão arterial do seu paciente. Tá? Postura sentada. Uma pergunta extremamente subjetiva. O paciente é mais largadão? Ou o paciente ele tenta ficar toda hora se corrigindo, né? Uma postura sempre de alerta, que precisa corrigir a postura. Às vezes o problema dele também está aí. Tá? Tensão excessiva, relaxa, cara. Tá? E postura, má postura, tem uma relação muito fraca com cefaleia. Tá bom? Não sei que o paciente ele é muito torto. Gente, não faz sentido, entendeu? Eu vou tentar criar uma narrativa aqui para vocês que a ciência hoje mostra que não tem nada a ver. Tá? Má postura não gera enxaqueca, não gera tensional, não gera cefaleia cervicogênica. Tá bom? Agora, é importante aqui pensar se o paciente fica se corrigindo, tem alguma coisa ali. Vamos tentar entender melhor.
principalmente quando o paciente se corrige. Eu me preocupo mais quando o paciente começa a se corrigir do que o paciente relaxadão. Certo? Inspeção. Inspeção significa eu não coloco a mão, eu só olho. Inspecionar. Tem cicatriz na cabeça, sim ou não? Tem algum edema corporal? Tem alteração na pele? Tem alguma assimetria, seja ela qual for? Tem ptose palpebral? Ptose palpebral precisa investigar. Existe uma síndrome chamada síndrome de Horner. Tá? Anota aí, síndrome de Horner, com H, tá bom? Que gera ptose palpebral. Tem alguma outra alteração na inspeção? Tá? Às vezes uma cicatriz, tá? De uma cirurgia plástica pode ter sensibilizado a região, tá bom? Aqui é só um exemplo, tá? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Mas você precisa avaliar a mobilidade cervical e torácica. Então, flexão, extensão, inclinação, rotação, tá? Na cervical, retração e protrusão. Quantitativamente e qualitativamente. O paciente faz o movimento, ele faz o movimento livre e indolor? Não, o movimento está restrito. Restrito a quanto? E essa restrição gera dor ou não? Tudo isso faz muito sentido. Cervicogênica. Às vezes o movimento de rotação ou extensão está restrito para um lado especificamente e é doloroso. Na enxaqueca, o movimento pode ser doloroso, porém livre. Entenderam a diferença? Isso é muito importante, tá? O movimento pode ser livre, porém doloroso. Na cervicogênica, o movimento é restrito e doloroso, tá bom? E claro, a DM torácica também, porque rigidez torácica aumenta a compensação da cervical. Isso pode influenciar mecanicamente falando. Avaliação neurológica. Gente, dermátomos, miótomos, tá? Você vai avaliar, principalmente aí, de C2 para frente. C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1. Tá bom? C2, região mais alta aqui do occipital. E depois C3, C4, C5, C6, C7, T8, C8 e T1. Lembrando que C8 não é vértebra cervical, é segmento medular, porque começa em C0 e C1. Então, por isso que você tem um segmentinho medular, C8, tá? Samuel, não lembro. Vai estudar. Vai estudar dermátomo, vai estudar miótomo, tá? Vai estudar reflexo, tá? Você não pode encontrar nenhuma alteração em dermátomo, em miótomo e em reflexo em pacientes com cefaleia do dia a dia, ok? Então, todos os reflexos aqui, bicipital, tricipital, mentoniano, você vai ver uma leve, é um reflexo do trigêmeo, você vai ver uma leve abertura de boca ou praticamente nada. Se isso começar a tremer, pode haver alguma questão central. Reflexo patológico. Samuel, eu não lembro desse. Vai ter que estudar. Babinski, ausente ou presente, ele tem que estar ausente. Reflexo patológico, gente. Reflexo patológico. Babinski tem que estar ausente. Se o Babinski está presente, tem uma alteração neurológica central. Tá? Exame da função cerebelar. Índex nariz. Tem alteração? É cerebelo ou tem questão neurológica envolvida. Diadococinesia, tá? Os movimentos alternados. O paciente não consegue fazer, de uns tempos para cá não consegue fazer. Gente, isso é central, tá? Romberg, avaliação de marcha. Avaliação de marcha aqui, gente, não é para você ver se o joelho roda para dentro, para fora, não interessa isso. Para ver se o paciente tem alguma alteração muito evidente. Ó, há pouco tempo eu percebi que eu estou andando diferente. É central, não tem nada a ver com a cefaleia, pode ser secundária. Não, ele não é paciente meu, mas era paciente da minha clínica. Ele foi fazer uma endoscopia, caiu, bateu a cabeça. Beleza, foi embora para casa. Passado dias, ele foi fazer uma caminhada com a esposa e ele percebeu que ele estava andando torto. Ele estava andando estranho. Perguntou para a esposa falou, de fato, você está andando. Ele estava com um edema cerebral, causado pelo tombo. Vai brincando, tá? Avaliação dos nervos cranianos. Quais eu sugiro? Nervo óptico, óculo motor, principalmente trigêmeo, facial e o acessório que pega a porção do esternucleido mastoide, tá? De todos esses aqui, o que eu acho que se você não quiser aprender todos, o que você tem que aprender?
nervo trigêmeo. Avaliação sensitiva com algodãozinho, tá? E avaliação motora, que são os músculos da mastigação. Você não tem que achar alteração nenhuma na cefaleia, ok? Testes neurodinâmicos, na avaliação do radial, do mediano, do ulnar. Protocolo de Weiner, para ver se existe alguma radiculopatia cervical, tá? Isso aqui possivelmente vocês sabem. Se não sabem, também tem que correr atrás. A gente tem no portal aulas sobre nervos cranianos. A gente tem no portal aulas sobre testes neurodinâmicos, da avaliação cervical, tratamento cervical, tá tudo lá. Protocolo de Weiner, tá? Que é o teste de tensão do membro superior, rotação menor que 60 graus, Sperling, que é a compressão para ver se gera a dor da radiculopatia e a tração, tá? Então, tudo isso a gente tem no portal. Avaliação palpatória e testes cervicais. Ele tem dor à palpação muscular? Eu coloquei os músculos aí mais importantes. Gente, palpação por si só não significa muita coisa. Significa que está dolorido. A palpação, que está sensibilizado. Qualquer cefaleia pode dar dor à palpação. Tá bom? Mas é importante você colocar essa informação aí. Testes de mobilidade e irritabilidade. O FRT é um teste de mobilidade, mas ele também é de irritabilidade. E o PAC é um teste, hoje, mais entendido como irritabilidade do que mobilidade. Tá? O FRT eu vou mostrar para vocês no fim da aula. E o PAC é a pressão póstero anterior central. Pressão póstero anterior central é uma técnica do Maitland de avaliação e também tratamento. Tá? Seus 2 polegares em cima do processo espinhoso e você oscila uma pressão póstero anterior. O paciente em decúbito ventral, você oscila com uma pressão póstero anterior, procurando se o paciente com esta avaliação, com esta manobra, ele sente dor ou gera a dor dele. Procura aí no portal que vocês vão encontrar aulas sobre isso também, tá bom? Pressão póstero anterior unilateral é irmão da pressão póstero anterior central. A central, o dedo em cima do processo espinhoso, a unilateral é a 45 graus, tomando como base o processo espinhoso, 45 graus na faceta articular. Tá bom? Tudo isso a gente tem no portal. Você tem que procurar por aulas de cervical, avaliação cervical, tá tudo lá, tá? Testes de movimentos repetitivos, então a retração repetida, o curso, a formação cefaleia para fisioterapeutas, ela ensina muito sobre isso aqui também, FRT, PAC, PAU, o teste de movimento repetitivo, que é a retração repetida, a gente utiliza muito como avaliação e tratamento. Pacientes com cefaleia cervicogênica têm diminuição da retração cervical, tá? Enxaqueca tensional, não, praticamente não, tá? E é uma avaliação importante e um tratamento muito legal para pacientes com cefaleia cervicogênica, tá bom? Avaliação da performance muscular. Então, se o paciente não está com muita dor de cabeça, avalie a força de flexão, extensão, inclinação e rotação. Normalmente a gente faz isso com o paciente deitado, decúbito dorsal e ventral, tá? Você pode fazer isso sentado também. Lembrando, o paciente está em crise, gente, ele está com enxaqueca. Você vai fazer isso aqui, vai doer, vai dar um falso positivo. Então, avalie bem se há a necessidade de fazer isso aqui. Ativação e endurance, são testes neuromusculares. CCFT, teste de flexão crânio-cervical. Calma, que eu vou explicar, assim como o FRT, eu vou explicar no fim da aula lá, como que funciona. São 2 testes muito importantes na cefaleia. E aí, por fim, você dá o seu diagnóstico cinético funcional, quais são as disfunções apresentadas, qual a proposta de tratamento fisioterapêutico e quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Isso aqui é uma coisa que você pode preencher, principalmente os objetivos, você pode preencher depois que o paciente vai embora. Tá? Quais são os meus objetivos? Isso aqui também fica a seu critério. Também é opcional. Se você quiser colocar isso aqui, você pode colocar só assim, o diagnóstico clínico, hipótese diagnóstica, que tipo de cefaleia que é, o seu diagnóstico cinético funcional, entendeu? Qual que é o problema desse paciente aqui, tá? Mas na cefaleia não tem tanta necessidade assim, isso é mais característica da fisioterapia, né? Mas eu sempre falo que o fisioterapeuta que trabalha com cefaleia é uma burrice ele não aprender sobre o diagnóstico clínico,
é uma burrice. Ele precisa aprender, assim como ele precisa aprender sobre medicação. Tá bom? Vai fazer completa diferença, total diferença no seu dia a dia de tratamento. Tá? E aí, uma última pergunta. Necessita encaminhamento? Para qual profissional? Ah, isso aqui tem red flag. Eu vou encaminhar para o neurologista, precisa de exames mais apurados. Preciso encaminhar para um nutricionista, eu preciso encaminhar para um psiquiatra e por aí vai, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora o que é o FRT, tá? Flexion Rotation Test é o teste de flexão e rotação. Você tem que pensar que o paciente, você vai colocar o paciente em decúbito dorsal, flexionar totalmente o pescoço dele e passivamente você vai girar para um lado e para o outro. Você espera 45 graus de um lado ou 45 graus de outro. Se o paciente logo já de início você não consegue rodar ou está bem restrito e ou doloroso, FRT positivo. Então, rodou para um lado, está restrito. Às vezes pode não doer, mas só está restrito. Às vezes está restrito e doloroso. Isso é um FRT positivo. Significa que o paciente tem uma disfunção na cervical alta. Nossa, eu falo tanto disso aqui, né? Tem uma disfunção na cervical alta. Então, este paciente tem um FRT positivo à esquerda. Olha lá, ó. Tá? Você viu que ele tem um FRT positivo à esquerda, ou ele tem um FRT positivo à direita. Tá bom? Então, o paciente começou ali com 20 graus à esquerda, por exemplo, ou à direita, está travado, é um FRT positivo, que pode ou não estar doendo. Tá bom? Isso sugere fortemente uma disfunção de cervical alta. Alta, ok? E isso é muito comum em pacientes com cefaleia cervicogênica. Fechado? Não é um teste comum dar positivo em outras cefaleias como a enxaqueca atencional. E o que é o CCFT? É o teste de flexão crânio-cervical. Tá? É um teste neuromuscular. Você vai avaliar a relação dos flexores profundos e flexores superficiais. Os pacientes com cefaleia cervicogênica devem apresentar esse teste positivo. Enxaqueca tensional, não, mas podem apresentar. Critério diagnóstico é para cervicogênica. Então, pacientes com cefaleia cervicogênica, eles apresentam esse teste positivo. Então, o paciente em decúbito dorsal, ele vai fazer uma flexãozinha crânio-cervical, flexãozinha de cabeça. Ele vai fazer várias vezes repetido, perceba se ele consegue fazer o movimento ou se ele faz o movimento e é doloroso, tá? Ou ele é incapaz de fazer o movimento, ou ele exige demais dos esternocleidomastoides, tá? A gente tem material vastíssimo dentro do portal falando sobre isso, dentro da formação Cefaleia para fisioterapeutas também tem isso, tá? Se vocês tiverem mais interesse, é só chamar a gente aqui, que eu dou mais informações sobre isso, tá? Ou eu acredito, depois o Marcelo me confirma, é só jogar no direct portal, se você não é assinante, você pode se tornar assinante, joga no chat também, depois o Marcelo me confirma, tá? Mas se não, você me pede o link do portal, eu te mando, você me pede o link da formação Cefaleia para fisioterapeutas, eu te mando, a gente explica com muita clareza isso aqui, tá? Mas eu tenho que te dar o básico disso aqui. Então, é um teste de avaliação neuromuscular. Pacientes que não conseguem realizar a flexão crânio-cervical, essa flexãozinha de cabeça, são pacientes que têm um déficit de ativação dos flexores profundos, tá? Com compensação dos flexores superficiais, esternocleidomastoides e escalenos, ok? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá, ó. Olha lá, o paciente vai começar a fazer. Então, ela faz uma flexão crânio-cervical. Perfeita, é isso que eu quero. Ela vai fazer isso várias vezes. O paciente consegue fazer, não cansa, não fadiga, não está incapaz? Perfeito, perfeito. Esse paciente, ele tem a fase 1 do teste negativo. A fase 2 é quando você pede para ele fazer esse movimento e segurar, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês, aqui toda a explicação. Esse vídeo está na versão 2.0 da formação Cefaleia para fisioterapeutas. Vamos lá, ó. Flexionou, mantém. Tá? É a fase 2. Às vezes o paciente, ele consegue fazer a fase 1 tranquilamente, mas na fase 2, que é o endurance, que é a resistência, ele não consegue fazer. Ele começa a cansar muito rápido.
Quanto tempo que eu peço para ele, Samuel? Fase 1, pede 10 movimentinhos, vai e volta. Fase 2, pede 5, 6 movimentos e cada movimento segura 10 segundos, ok? Se você perceber que fadigou muito, cansou muito, tensionou muito o esternocleidomastoide, gente, teste positivo. E aí você pode usar esse movimento como tratamento. Então, a gente quer aumentar a ativação dos flexores profundos e diminuir a ativação dos flexores superficiais. Mas por que isso aparece? Não sei, não tem uma explicação, tá? Não tem muito uma explicação. O que a gente sabe é que pacientes com disfunção cervical, mesmo sem cefaleia, apresentam isso aqui alterado. Ou seja, há uma alteração da função cervical. Então, é plausível que pacientes com cefaleia cervicogênica, na qual a cefaleia vem do pescoço, apresentem isso aqui. Mas não é muito plausível que pacientes com enxaqueca e cefaleia do tipo tensional apresentem esse teste positivo, porque o problema não vem da cervical, concorda? Se o paciente não tem dor de cabeça, tem só dor cervical, isso aqui vai aparecer com certeza, na maioria dos pacientes, tá? Então, vejam que é importante você entender e aprender sobre esse teste. Isso significa nada mais, nada menos do que uma alteração da ativação dos flexores profundos, que fazem esse movimento de flexão crânio-cervical. E na incapacidade deles, seja lá por que acontece isso, os esternocleidomastoides e escalenos querem fazer. E eles não nasceram para isso. Eles nasceram para movimentos de geração de torque, de força. Combinado? Mas, gente, tudo isso aqui, explicação muito mais detalhada, tem dentro do portal. Beleza? Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu parar de compartilhar. E deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bem. Certo, pessoal? Entendido? Deixa eu só ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Ou no portal, vocês podem perguntar para a Sofia. Então, para quem não conhece a Sofia é a nossa professora, nossa inteligência artificial, a nossa mestre. Ela sabe muito sobre cabeça e pescoço, então você pode discutir os seus casos com ela, você pode perguntar sobre essa aula. Fique à vontade, você pode ter conversas longas e muito legais com ela, muito interessantes. Então, se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui, logo a Sofia vai aprender sobre essa aula e ela vai responder para você o que você quiser. E você pode discutir seus casos com ela também, ok? E caso isso você achar que não for suficiente, que eu acho difícil, você vem e fala comigo, manda no direct, Samuel, não entendi sobre, você pode me explicar mais sobre isso, etc, etc. Só me chamar que eu converso com você. Beleza? E para você que não é assinante que está aqui, tá? É só me procurar, manda, não sei se o chat aqui está ativado para você receber o link do portal, se não, me chama lá que eu mando para você ter acesso a mais de 170 aulas e mais de 30 cursos sobre cabeça e pescoço. O Marcelo já colocou, portal.craniumcursos.com.br. Certo, gente? Uma boa noite para vocês, obrigado pela participação, pela presença de cada um, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar e continue me acompanhando lá no Instagram, no perfil samuel.lodovic, trazendo sempre informações de qualidade sobre dor de cabeça para vocês, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.